Bom, então vamos dar início a mais um webinar da Escola de Economia de São Paulo. O tema deste webinar é Impactos da Covid-19 no equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão. A ideia aqui enfim, através de alguns convidados, discutirmos temas importantes relacionados aos impactos da Covid nos contratos, discutir um pouquinho também boas práticas em relação ao que é esperado, né, que tanto o poder concedente quanto as empresas operadoras sigam em termos de processos, enfim, análises, né, e abrir um pouquinho espaço também para perguntas aí da audiência, tá? Então fiquem à vontade aí enviar as perguntas através do chat aqui do Zoom, que nós vamos compartilhando aqui com os convidados, né? Eu gostaria de agradecer mais uma vez todos os convidados que toparam participar desse webinar. Nós temos aqui o Marcelo, que é representante, né, trabalha no órgão de fiscalização TCU. Nós temos o Leonardo Maciel, que trabalha aqui no PPI, né, a parte Secretaria de Transportes. Ele veio no lugar do Bruno. O Bruno teve, inicialmente ele teve um problema de agenda e, enfim, mandou uma pessoa assim de alto nível para discutir o tema, que é o Leonardo. Agradecer também aqui o Ricardo Silva, que é representante também trabalha no BID, o professor Rodrigo Delosso, também que atua bastante nessa frente, não só na parte prática, mas também com pesquisa. Temos aqui o Alessandro também, que trabalha muito na parte de modelagem aí na Segov, enfim. Então eu queria fazer uma rodada inicial com vocês, tá? Cada um, acho que vai ter aí uma fala inicial de 7 a 10 minutos, e depois a gente começa a interagir um pouco com a audiência aqui para trazer um pouquinho das questões e perguntas que certamente vão surgir. Um disclaimer importante, que a gente sempre faz em todos os webinars, é que a opinião dos convidados, elas não representam a opinião das instituições que eles atuam, tá? Então, a opinião deles, com a experiência deles, a partir do dia a dia deles de vivência, mas não é uma opinião institucional, tá? Então, isso é importante ficar registrado desde já. Então, eu gostaria de iniciar aqui a fala com você, Leonardo, tá? Mais uma vez, muito obrigado. Eu vou passar a palavra para você fazer suas colocações iniciais. Se quiser compartilhar alguma apresentação ou falar, fique à vontade. Importante, pessoal, na hora das apresentações, todos fechem as câmeras, porque como eu estou gravando, aí a gente não atrapalha depois o vídeo das apresentações, tá? Só essa observação. Leonardo. Elson, tudo bom? Boa noite, né? Boa tarde para boa noite aqui para todos, né? Cumprimentando todos os colegas que estão aqui nesse webinar, os professores, o Rodrigo Delosso, o Ricardo, nosso colega o Marcelo Vieira de TCU, todos os demais participantes. Agradeço o convite do Joelson, na verdade, aqui na pessoa do secretário adjunto Bruno Westin. O secretário está viajando nesse momento, está retornando. Ele acreditou que seria possível participar, daria tempo, né, entre a chegada dele retornando de São Paulo, a agenda que ele estava fazendo por lá aqui para Brasília, mas por prudência ele achou melhor verificar se teria outra opção aqui, se alguns colegas aqui do PPI poderiam assumir, e me pediu aqui como secretário de Parcerias e Transportes para assumir o lugar dele. Vou tentar aqui acompanhar a agenda aqui, de certa maneira a gente acompanha bastante essa agenda de reequilíbrio aqui no âmbito das concessões da área de transportes, né? Adentrarei muito pouco aqui nas discussões quando a gente fala de mobilidade, em que pese a Secretaria de Transportes aí traga esse nome, a agenda de mobilidade ela é acompanhada por uma outra secretaria aqui no PPI, tendo em vista que mobilidade, regra geral, a gente está fazendo uma discussão aí que envolve estados e municípios, né? São os decisores nesse âmbito, em linhas gerais, em termos de competência.
E aí eu acompanho aqui pela Secretaria de Parceria de Transportes a agenda de concessões, né, e outras ações públicas que são decorrentes aqui da parte em que o poder concedente é o Poder Público Federal. Então, aqui eu me restringo a aeroportos, a rodovias, a portos, né, e alguns outros setores que a gente acompanha, mas com mais evidência que eu acho que posso trazer um pouco para aeroportos e rodovias, que são o escopo que teria aí um impacto diferenciado em relação à situação de reequilíbrio em maior relevo nesse momento de pandemia, né? Que eu acho que vale fazer um pequeno apanhado desse momento que a gente tem de história aqui nesses últimos 2 anos, dado que essa discussão ela ficou muito mais evidente em decorrência da pandemia, não só aqui no Brasil, mas no mundo. A gente tem feito algumas agendas sobre isso com investidores internacionais, né, com outros órgãos reguladores ou órgãos de fomento de políticas públicas que promovam programas de parcerias similares ao PPI. Também é importante só explicar um pouquinho o que é o PPI, para que vocês tenham aí acredito que todos tenham conhecimento, mas só para entender um pouco do nosso trabalho, que é diferente do trabalho da ponta nessa área de reequilíbrio, né? O PPI é um programa de parceria de investimento do governo federal, que ele busca, vamos dizer assim, centralizar em termos de governança, né, as parcerias que são colocadas como estratégicas ou prioritárias pelo governo federal. Isso passa por uma decisão de altíssimo nível no governo, por meio do Conselho do PPI, que ele é formado por ministros de Estado, né? Temos 7 ministros de Estado e 3 presidentes da Caixa Econômica, BNDES, Banco do Brasil. Os 3 participam, mas não votam, né? E essas decisões são encaminhadas pelas pastas setoriais, né? As propostas de qualificação, a gente chama qualificação, é um projeto que é colocado dentro da carteira do PPI. Esses projetos são acompanhados. Regra geral, a gente acompanha aqui o nascedouro dos projetos, a ideia daquilo que vai se materializar mais à frente por meio de uma desestatização, englobando isso como um tema macro aqui. Eu estou falando de concessões, outorgas, também de privatizações, né? E dito isso, a gente acompanha os projetos que, então, como nascem aqui, desde os seus estudos, planejamento, estudos, posteriormente a atuação aí da sociedade civil em consultas, audiências públicas, discussões, às vezes, regulatórias, que perpassam vários dos projetos. Depois a gente tem órgão de controle fazendo uma análise prévia nesses processos de concessão e de estruturação de privatizações também, estatização em geral. Por fim, a gente entra com edital e contrato e fazemos aí um leilão. Bom, nesse processo a gente acompanha projetos que já aconteceram, né, que já tiveram a sua desestatização e que podem impactar os projetos que a gente está tocando aqui na carteira nesse momento e futuros. E por isso a gente acompanha também essa agenda regulatória, que aqui nesse caso entra o caso de reequilíbrio econômico-financeiro. Então eu vejo que no caso do PPI a gente acompanha, a gente faz discussões, a gente conversa em alto nível com as agências, né? Então, a gente acompanha junto com a diretoria colegiada da ANTT, junto com a diretoria colegiada da ANAC, da ANTAC, né, as decisões, as discussões que são colocadas, também com as pastas técnicas. Então, a gente tem essa capilaridade muito grande no PPI de discutir ali na ponta do fio, seja por fazer uma ligação aqui para conversar com os gestores, com os diretores, a gente tem essa acessibilidade, e, ao mesmo tempo, também para trazer, né, e ouvir bastante aí o mercado, né, a sociedade civil, para avaliar pontos aí que às vezes são de divergência ou de conflitos ou até mesmo de momentos de entendimento. Então, fazendo essa visão geral da nossa atuação, o que a gente pode trazer com clareza, né? Ano passado a gente teve aí, eu acho que o setor mais impactado, junto também com o setor de mobilidade, mas eu acredito que esse seja o setor que tenha sofrido mais, tendo em vista os vultos de investimento e ao mesmo tempo, a questão do tempo, né? A gente tem contratos recentes, que é o setor de aeroportos. Aeroportos, a gente teve no ano passado, 90% das aeronaves foram ao chão, né? Ficaram paradas, não só no Brasil, no mundo inteiro, é claro. E isso gerou não simplesmente uma mudança de rumo de gestão, né, mas de perspectiva, né, que é um pouco que a gente vai discutir ali à frente das ações de longo prazo. E aí o que acontece? Nesse momento, enquanto todo mundo estava discutindo esses aspectos, se isso entrava como um mecanismo de reequilíbrio por força maior, né, que ativava aí um risco atinente ao poder concedente,
A gente aqui no Brasil rapidamente já fez essa declaração, o Ministério da Infraestrutura, junto em discussão com o governo federal, várias agendas nesse sentido, e já declaramos esse risco do poder concedente, estamos falando sim de um caso fortuito, força maior, vamos atuar. E aí os players entraram com seus pedidos de reequilíbrio, né, vários aí das concessionárias de aeroportos, e rapidamente essa primeira ação ali de curto prazo em relação ao reequilíbrio, a situação de recomposição de 2020 foi feita, com decisões que saíram ali ao final de 2020, início de 2021, a maioria delas fazendo aí o resultado disso foi uma redução no valor de outorga a ser pago pelas concessionárias, eventualmente, quando o saldo de outorga era insuficiente, como o caso de Salvador ali, a gente teve Porto Alegre também, isso aí foi utilizado por meio de obrigação, né, de investimentos, foi colocado um prazo adicional para fazer uma obrigação de investimento. Salvador, no caso, era um ponto de embarque, se eu não me engano. Tivemos aí, no caso de Porto Alegre, mais um outro aeroporto, acho que era Florianópolis, um aumento de tarifa, né? Então, essa ação foi muito rápida, a gente acabou de voltar aqui de um roadshow bem longo no exterior, tivemos ali em Nova York, tivemos em Paris, tivemos na Espanha, né? Agora também acompanhando a agenda da COP26, acompanhando também Dubai, e isso foi ressaltado por todos os investidores e agentes de mercado e públicos também, como um case. Então, nesse ponto aqui, o Brasil foi muito rápido, a atuação da ANAC foi muito rápida, do Poder Público foi muito rápida, porque foi muito severo também o impacto dentro dos aeroportos, né? A recomposição tem voltado, tivemos ali um momento nesse início de ano, né, para o meio aqui de queda novamente de passageiros, né, de fluxo, e agora entramos numa segunda discussão, e mais complexa, muito mais complexa que a primeira. Dado que o caso fortuito era evidente, e ele tem um quê de permanência neste momento, né? Mas naquele momento os fluxos projetados que as operadoras, né, as concessionárias tinham, elas não consideravam de forma alguma impacto de Covid, não tinha absolutamente nenhum cenário que existisse dentro cenarizado, né, essa situação, e ficou um pouco mais fácil também da gente analisar. Quando chegamos agora no segundo momento para fazer uma análise de longo prazo, e aí a coisa começa a se complicar, já tivemos aí uma decisão da ANAC nesse momento aqui, recente, se não me engano, do mês retrasado, que não deu conhecimento a uma situação específica da forma como foi pedida de longo prazo. Bom, está em discussão ainda essa questão do longo prazo e ela vai ser tratada dentro do âmbito da agência, mas não no formato que foi colocado inicialmente. E aí esse é um ponto que a gente já pode começar a discutir aqui um pouco mais à frente. Já no caso de rodovias, o que é interessante colocar, só fazendo um adendo no caso de aeroportos, né, que é uma situação muito interessante, né? Aeroportos vocacionados para carga tiveram impacto, obviamente, no aspecto de passageiro, mas é interessante ressaltar que eles tiveram, por outro lado, um ganho de receita adicional, né, por acabarem virando ali, de certa forma, um hub ali de conexão de carga, tendo em vista que boa parte das cargas eram utilizadas dentro das aeronaves de passageiro, né, ali na parte de bagagem. Com o fluxo dessas aeronaves parando, houve uma centralização, e aí é interessante que, em que pese a gente esteja discutindo recomposição, houve um aumento de receita decorrente da situação da pandemia, né? Isso ainda está em tratamento junto da ANAC, né? Nesse caso, mas é só um ponto adicional que, às vezes, a gente coloca a pandemia também, afetou tudo a pior, mas não, né? Teve situação, no caso aí de armazenagens, e aí eu só trago o ponto de portos nesse ponto, aconteceu o oposto, né? Na verdade, o nível de demanda aumentou, a gente acabou tendo uma evidência até maior aí dos gargalos de infraestrutura que nós temos para seja para exportação, seja para importação dentro dos portos, e aí a necessidade ainda mais premente da gente atuar em cenário de infraestrutura. Voltando agora para rodovias, aí a gente tem um cenário também que a gente teve um efeito bem menor comparado comparado com aeroportos, né? Acho que o principal impacto nas rodovias foram onde tem aí cruzamento dentro de mobilidade urbana, porque o fluxo de fato foi reduzido, e a NTT, nesse caso, tem tratado de forma um pouco mais prudente a ação ali em relação a esses equilíbrios, né? Inclusive, saiu agora, recentemente, aí uma resolução da NTT para fins de tratamento da questão de recomposição,
já também está tratando esse ponto, né? Esse caso a gente ainda vai andar um pouco aqui em caso de rodovias, porque ainda tem assimilações a serem feitas, como que foi esse impacto. Desse cenário, tem um ponto que é interessante colocar, que é decorrente da situação contratual que nós temos hoje, risco de demanda, né? Em que pese a gente tem aí o cenário das recomposições, os reequilíbrios acontecendo, por uma característica dos nossos contratos, vamos dizer assim, vou colocar eles como os contratos anteriores, que nesse momento a gente tem assumido algum nível de risco de demanda em termos de modelagem de contrato, é uma coisa que a gente pode comentar mais à frente, mas, regra geral, o risco de demanda nos nossos contratos de concessão comum de transportes, eles levam em consideração aí o risco todo para a concessionária. E esse é um ponto que é de difícil tratamento dentro da questão da pandemia, né? Até onde o risco de demanda ele está todo atrelado à concessionária e o efeito que nós temos na pandemia aqui, ele vai parar em relação a esse cenário, né? Então, esse é um ponto também que tem levado aí os reguladores a discutir bastante, a pensar muito como é que vai dar esse tratamento, dado essa premissa de que o risco de demanda ele é da concessionária. Acho que esses seriam os pontos aqui iniciais para colocar, né? Temos muito ainda a discutir, muito ainda até a aprender em relação a esses acontecimentos, né? Dado que ainda vivemos numa situação de potencial recomposição em decorrência ainda da pandemia, né? Que pode recrudescer, né? Então é um ponto que a gente tem aí. É isso, Joelson. Agradeço aí, passo a palavra. Muito obrigado, Leonardo. Eu acho que já, enfim, trouxe aí um início com um panorama bem geral, né, do que o governo já tem feito. Eu acho que já ajudou aqui o nosso início aqui a dar para a audiência um pouco do cenário, né? A gente teve muito evento de impacto da Covid-19, mas isso já num cenário mais inicial ou no meio da pandemia. Eu acho que hoje a gente já tem um pouquinho também de práticas, né, que é um pouco o que você trouxe. O que o governo tem feito, enfim, o que a gente tem tirado já de lições desse evento, né? Aproveitando, antes de passar a palavra para o Marcelo aqui, seria legal também ouvir um pouco o Alessandro, que tem atuado aqui na parte de modelagem aqui na Secretaria de Governo no Estado de São Paulo, também, enfim, em projetos de infraestrutura, para ele trazer um pouco da experiência, e a gente já passa para o Marcelo na sequência, tá bom? Alessandro? Boa noite aí, obrigado pelo convite, boa noite a todos. Obrigado, Joelson, pelo convite. Bom, vou falar, aqui na verdade a gente teve duas questões, né? Com relação, por exemplo, ao transporte metropolitano de ônibus, né? O risco de demanda, como o Leonardo falou, ele está no concessionário. Mas o que acontece? Na modelagem, a gente tinha uma taxa de ocupação, né? E aí, com relação ao distanciamento social e assim por diante, houve uma redução dessa taxa de ocupação do ônibus, né? Então, você tinha lá um indicador que é 6 passageiros por metro quadrado, e desse indicador vem aí, né, o dimensionamento da frota, por exemplo. E aí, com o distanciamento social, você não vai falar que pode ter mais 6 passageiros por metro quadrado e sim menos que isso. Então, daí, né, os operadores pediram um ressarcimento com relação a isso por conta da pandemia, né? Não é um reequilíbrio do contrato, né, porque você chega lá e vai discutir o que vai acontecer e você tem que ver qual é o impacto no contrato, mas foi uma coisa que aconteceu aqui na região metropolitana de São Paulo, né, com relação à mobilidade. E aí, assim, nos contratos, por exemplo, de trilhos, não, assim, eu não acompanhei bem essa discussão, né, e nem sei se houve, mas como tem banda de demanda, né, linha 4, linha 5, o que acontece? Aí a discussão se você vai fazer a discussão com relação à banda de demanda ou com relação ao indicador de passageiros por metro quadrado. Porque a hora que você reduz, porque você tem que ter o distanciamento social, você vai trazer aí uma redução de demanda, por exemplo, né? E aí muda na remuneração do concessionário. Então, a gente tem alguns exemplos aí, né? Porque você tem uma imposição do governo de distanciamento social e isso traz aí. Então, você pode entender como um caso fortuito ou até mesmo que o concessionário teria um direito ali no primeiro momento. Agora, a gente tem um outro aspecto aí que está relacionado, por exemplo, à estruturação de projetos, né?
Então, por exemplo, você tem projetos que começaram a ser estruturados antes da pandemia e eles finalizaram de ser estruturados durante a pandemia. E aí você fala, como é que fica isso? Então, a gente aqui em São Paulo teve um caso da concessão de aeroportos, né, que a gente começou a estruturar antes e acabou no meio, do Jardim Zoológico, que a gente começou a estruturar antes e acabou no meio, né? Então, aí nesses casos, né, o que a gente acabou fazendo com relação à demanda? A gente voltou, né, tinha lá uma previsão, um modelo de previsão de demanda e tentou avaliar duas coisas. A primeira coisa, que é a mais importante, é qual o impacto que a pandemia vai trazer no crescimento da demanda, né? Então, por exemplo, o crescimento de demanda que eu teria previsto para o primeiro ano da concessão, ele vai começar a acontecer no segundo ou no terceiro ano da concessão, né? Porque a gente não pode descartar que você tem uma perda de renda da população aí no primeiro momento, né? Então, aí isso foi uma coisa que foi discutida aí, e foi considerado isso. Então, quer dizer, em alguns casos a gente considerou que a demanda, o crescimento dela seria postergado, né? Quer dizer, eu vou ter no começo, eu teria um crescimento, esse crescimento seria menor, e até mesmo você postergar alguns investimentos do concessionário, né? Quer dizer, se o concessionário teria investimentos obrigatórios ali nos primeiros anos do contrato, você posterga isso. E também são investimentos que poderia trazer demanda. Então, essa foi uma coisa que a gente considerou aí, principalmente no Jardim Zoológico, né? Quer dizer, na hora de você pensar o crescimento de demanda na estruturação do projeto, é considerar esse impacto. E também refazer o cálculo, né? No caso dos aeroportos, todo o cálculo foi refeito, né? Então, você tinha um cenário de demanda antes, com a pandemia foi refeito esse cenário de demanda e teve uma nova previsão de demanda, né? E a partir daí, isso também traz alguns aprendizados, né? No caso dos parques, e aí, por exemplo, no caso do Cantareira, né, também que a gente começou a estruturar antes e acabou estruturando no meio, foi considerado aí tentar ver possíveis impactos na modelagem. Quer dizer, no caso dos parques, a gente tem uma questão que não é só a pandemia, né? Então, por exemplo, em 2017, 2016, a gente teve a questão de surto de febre amarela, os parques estaduais aqui em São Paulo foram fechados, né? Porque eram áreas aí de risco de contaminação. Então, a gente tem que considerar isso daí, quer dizer, não é uma pandemia, né, mas você tem algumas questões que vão fazer e vão afetar. O parque tem que fechar, né, porque você tem ali, né, no caso do Cantareira, principalmente, você tinha os macacos que morreram de febre amarela na unidade de conservação. Então, você falando, não pode deixar as pessoas circularem, né? Então, isso daí a gente acabou incorporando essas questões e olhando, né? Então, a gente tem uma questão aí, principalmente com relação à modelagem, principalmente a modelagem de demanda, né, previsão de demanda, que vai trazer a questão da receita, e aí um pouco também na questão dos investimentos, né? Então, isso daí a gente acabou incorporando um pouco para o contrato, principalmente os de parques, né? O de aeroportos, que a gente teve a licitação aí em julho, então isso daí foi incorporado para a modelagem, né? De mobilidade a gente não trabalhou com nada nesse momento, mas, por exemplo, travessias que a gente está estruturando aí, deve publicar logo, a gente também fez aí uma revisão na estruturação da demanda, considerando aí o impacto da pandemia, né? Então, a gente teve essas experiências, né? Certo? Legal. Bacana, Alessandro. Eu acho que trazer um pouco, compartilhar, né, essa experiência não só dos contratos vigentes, né, mas também daquelas estruturações que vão gerar novos contratos, né? Como que, enfim, tem sido tratado essa questão do impacto, do efeito, né, da pandemia. Acho que é importante e, enfim, contribui bastante aqui já para a nossa fala inicial. É uma questão, né, desculpa interromper, mas, por exemplo, você pode pensar como é que eu vou pensar ali no reequilíbrio futuro. No caso dos parques, né, tanto zoológico, Cantareira, Caminhos do Mar e assim por diante, a gente fez um trabalho, a gente fez uma opção que é trabalhar com o preço do ingresso que a gente poderia chamar de tarifa livre, né? E aí, assim, o concessionário teria liberdade, diferente, por exemplo, de uma tarifa que eu falo, não, ela vai ser reajustada anualmente. E aí essa foi também uma questão que a gente chegou nela e trabalhou aqui, ó. Com relação a algumas questões, eu não vou discutir reequilíbrio, porque o concessionário tem liberdade de trabalhar o preço dele, e aí a gente entende que isso aí poderia trabalhar ali como no futuro, né? É lógico que a gente colocou algumas cláusulas de way out considerando o valor do impacto, né?
porque tem valor de impacto que não vai ter jeito. Mas foi isso aí. Legal. Não, Felipe, bacana. Obrigado, Alessandro. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Marcelo. Marcelo, você tem uma apresentação, né? Então, eu vou desligar aqui minha câmera para não atrapalhar a sua apresentação. Alô? E aí, na sequência, a gente já passa a palavra também para o professor Rodrigo aí, enfim, trazer seus comentários e suas contribuições para o tema. Marcelo, você pode compartilhar a tela, tá? Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Problema de áudio aqui. Passar aqui para outra. Agora... Outro... Isso, é. Alô? Estamos ouvindo. Ah, tá bom. Obrigado. Agora Você eu quer... voltou, porque Tá, perfeito. Você quer compartilhar a sua apresentação? Sim, eu vou compartilhar. Primeiramente, Tá, eu queria confraternizar aí com os demais debatedores, né? Saudar, além de você, né, Joelson, que é o nosso anfitrião, moderador, o Leonardo, o Alessandro, né, da Secretaria de São Paulo, o Leonardo, da PPI, o Ricardo Costa, o professor Rodrigo de Lossi, todos os demais participantes. É um prazer que a gente vem tentar agregar alguma coisa, né, de informação, de experiência. E, assim, agora passando aqui para o nosso compartilhamento, deixa eu ver se eu consigo... Tá bom. Que vocês consigam enxergar. Estão enxergando bem aí? Sim. Então, na nossa... num planejamento aqui de como eu faria a apresentação, né, trazer experiências em termos de case, de revisão e de reequilíbrio econômico dos contratos em função da pandemia, ou mesmo trazer um aspecto um pouco mais estrutural e normativo, né? Eu acho que até em função e numa lógica que a gente, nos tribunais de contas, nos órgãos de controle, a gente tem com aquele dever meio que pedagógico, né, de orientar os gestores, os jurisdicionados, né, na melhor conduta, nas boas práticas, e até em linha com aquilo que o Joelson nos propôs dentro do tema, né, os tópicos que a gente precisava abordar. Eu preferi entrar um pouco mais nessa parte, um pouco mais da ideia do reequilíbrio, né, da necessidade de reequilíbrio, um pouco que, não que em tese, mas de forma um pouco mais normativa e tentando incorporar um pouco da ideia de boas práticas. Deixa eu andar aqui com a apresentação. Bom, primeiro, reforçando a questão do disclaimer, né? A gente não precisa, não necessariamente as opiniões aqui nossas serão aquelas institucionais, é importante ressaltar isso. Um probleminha aqui no mouse. Bom, a questão do controle, né? A gente tem essa atribuição dada pela nossa Constituição, né? De ser um órgão de auxílio aí ao Congresso Nacional no que tange a gerir, né? A controlar, né, os gastos e... Rapaz, mas que dificuldade. Olha, eu vou preferir desfazer aqui o compartilhamento, tá? Tranquilo. Se você quiser... Porque pode seguir tá aqui com a fala. Tá bom. Tá bom? Então, voltando àquela questão do controle, né? A gente tem essa atribuição dada aí por ordenamento constitucional. A gente tem também como função... dentro aí da lei do PND, né, das PPPs, a gente
apreciar, né, o controle das licitações, né, por meio de sistemática regulamentada pelo próprio tribunal e aquela sistemática que hoje nós utilizamos, né, com um foco muito mais voltado para o resultado, né, e para o planejamento das ações, foi uma evolução a partir da IN 81 de 2018, tá? Isso é basicamente nessa questão de aperfeiçoamento. Estava querendo aqui só agregar com você aqui. Está difícil de andar aqui. Ô Joelson, será que você podia passar a palavra para um outro debatedor para eu tentar corrigir esse problema? Tem coisas interessantes. Posso sim. Pode? Posso. Então tá vou bom. aproveitar aqui e já vou... Próximo, vou tentar corrigir esse problema técnico aqui, tá bom? Tranquilo. Eu vou aproveitar aqui e já agradecer mais uma vez aqui a participação também do professor Rodrigo Delosso. Passo a palavra, então, para você ter seus comentários. Muito obrigado. Desculpa aí qualquer coisa. Tranquilo, Marcelo. Rodrigo, acho que está fechado, tá? Mutado ainda. Obrigado, Joelson. Prazer estar aqui com companheiros ilustres e profundos conhecedores do setor de infraestrutura, contratos de concessão, PPPs. Eu não tenho apresentação, então eu vou falar algumas coisas sobre reequilíbrio de contratos. Eu vou focar um pouco nos contratos de transporte, de concessão de transporte urbano. Por quê? Porque eu tenho me defrontado com muitas dificuldades de reequilíbrio nesses contratos nesse período pós-pandemia. Então, veja, o setor de transportes, né, especialmente o setor de transporte urbano, ele sua demanda vem caindo gradualmente ao longo dos anos. O que isso já traz uma série de dificuldades para a manutenção da tarifa e vários pedidos de reequilíbrio por parte dos concessionários, alegando que a demanda observada está muito longe da demanda contratada originalmente. E daí está difícil de cobrir, vamos dizer assim, os custos do sistema e ao longo desse tempo. Por que a demanda vem caindo, ainda fora da pandemia? Depois eu vou falar da pandemia mais especificamente. Estímulos de crédito para aquisição de motos, de automóveis, né, de motocicletas e coisas do tipo, tem desviado a demanda do transporte público coletivo para transporte individual. Uma outra possibilidade é o próprio Uber, né? A emergência do Uber nas cidades, que acaba ficando barato você tomar Uber com 2, 3 pessoas, fica mais barato do que tomar ônibus, especialmente para trajetos mais curtos. Além de, né, algumas cidades aí, algumas empresas, né, elas transportam seus funcionários da cidade e tal, desvia do transporte público e tudo mais, por questão de comodidade, e isso tudo tem afetado os contratos de concessão de transporte público, né? Com a pandemia, o que aconteceu com a pandemia? Basicamente, a demanda por transporte público caiu
violentamente. As pessoas foram instadas a ficar em casa, né? O afastamento, vamos dizer assim, o confinamento horizontal, que teve efeito sobre as companhias de transporte público, que nesse momento elas sofreram com isso e estão requisitando reequilíbrio do seu contrato. E aí a questão começa a ficar difícil, porque enquanto nos contratos de concessão de transporte público, em geral, o risco de demanda é do concessionário, é certo que o que aconteceu com a pandemia foi um evento inusitado, um caso fortuito que afetou a todo mundo, né? Então aí a discussão é se isso vai ser compartilhado com o poder público, que no fundo vai ser compartilhado com o usuário do transporte público, né, por via de aumento de tarifa, ou então redução dos serviços a serem prestados, ou alguma coisa assim. O fato é que o reequilíbrio tem se tornado muito difícil, porque praticamente assim, os valores que a gente encontra, né, quando a gente quantifica isso em termos econômicos, assusta, porque foi muito violento mesmo. Então, a grande dificuldade é como reequilibrar um contrato desse tipo, né, em benefício do usuário. É claro que a concessionária não quer perder a concessão, mas ela se encontra no geral, né, se encontra numa situação bastante difícil, especialmente concessionárias, contratos que foram iniciados poucos anos antes da pandemia, né? Então, às vezes, nem se pagaram ainda em termos de investimentos e já geraram prejuízos, né? As receitas não foram observadas como estava programado. Então, o desafio, nesse caso, é encontrar um mecanismo de compensação que não onere excessivamente o poder público, né? Nem onere excessivamente a concessionária, que já está sofrendo com isso, que já vem sofrendo com isso há muitos anos e que materializou-se, né? E que ficou numa situação bastante vulnerável, eu diria, nos anos de 2020. Só agora que a demanda, agora mais para o fim de 2021, é que a demanda está voltando, ainda assim, não exatamente nos níveis anteriores, porque com a pandemia e com o home office, as pessoas perceberam que não precisavam mais ir trabalhar todo dia, né? Especialmente aquelas do setor de serviço, que podem trabalhar em casa e tudo mais. Então, isso é um fator adicional que reduziu a demanda e a gente provavelmente não vai conseguir voltar aos níveis anteriores à pandemia, que já eram mais reduzidos em relação aos anos anteriores. Então, essa é a situação. Então, enquanto você tem uma situação complicada, porque do ponto de vista de estruturação do setor de transportes, né, você tem que ter uma certa regularidade com a passagem dos ônibus e tudo mais, então eles ficariam mais espaçados, né? Eles ficariam mais espaçados se você reduzisse a quantidade de carros, se você reduzisse essa oferta. Então, o reequilíbrio para uma situação nova, considerando essa nova demanda, é bastante complicado e precisa ser muito bem pensado e tudo, para que, como eu disse, para que não onere tanto nem o poder público, que se traduz se traduz em nós, né, nos cidadãos que acabamos pagando pelo transporte público, seja diretamente pelo uso, seja indiretamente pelo subsídio, que daí vem, né? Como também as companhias elas têm que ser economicamente viáveis. Esse é um aspecto que eu queria enfatizar. E agora eu queria enfatizar um outro aspecto, aí já mais geral, que vale para todas as concessões. O que nós observamos durante o ano pandêmico de 2020, um pouco de 2021, né? Foi uma redução significativa
da taxa de juros em função, especialmente, da redução da demanda e, consequentemente, da redução da inflação. Então, a taxa de juros caiu, algumas pessoas podem achar que caiu demais, nós chegamos ao nível de 2% ao ano, a taxa de juros básica da economia, ela caiu bastante, né? E agora nós estamos, vamos dizer assim, vivendo o repique dessa política, com uma crescente de inflação e um questionamento sobre as taxas de retorno das concessões, né? Então, isso traz uma série de consequências, a queda da taxa de juros e, consequentemente, o seu aumento agora, né, nos últimos meses, nós estamos chegando em taxas atingindo quase 8% ao ano. Qual é o reflexo disso para as taxas de retorno, né? Tudo depende de como você vai olhar para esse movimento. Em tese, uma concessão que dura décadas, às vezes, não deveria ser muito, vamos dizer assim, impactada por esse movimento da taxa de juros básica, né? Que, por sua vez, tem reflexos na estrutura a termo da taxa de juros de mais longo prazo e tudo mais, porque são movimentos que se observam normalmente, né, num período longo de uma concessão. Talvez o problema maior seja para novas concessões que estão sendo estruturadas e que, assim, que nós estamos observando taxas de juros maiores no curto e médio prazo, em compensação à taxa de juros menores, mais ao longo prazo, né? Então, quando você faz o desconto, né, quando você traz a valor presente isso daí pode ter algum tipo de impacto. Então, é preciso tomar um certo cuidado, né, que quando a gente está observando, vamos dizer assim, o reajuste de tarifas e tudo mais, né, temos que observar que esse é um movimento, como eu disse, um movimento conjuntural, de curto prazo, em que, nesse momento, eventualmente, ele não está sendo muito favorável às empresas, às concessões. Mas que, no longo prazo, né, isso daí volta a se... o movimento vai ser o inverso, vai ter uma queda de taxa de juros, então talvez a taxa de desconto ali aplicada mostre-se, vamos dizer assim, mostre-se um resultado mais benéfico para as concessões. De qualquer forma, quando nós estamos fazendo uma concessão, nós estamos olhando aqui para a taxa interna de retorno, que representa o valor presente líquido igual a zero, né, dessa taxa interna de retorno no início do contrato, e nós sabemos também que essa conjuntura vai mudar. E aí, o questionamento que eu faço é se, quando a conjuntura muda, que nem numa situação, vamos dizer assim, mais extrema, que nós observamos aqui com a pandemia em 2020 e 2021, se não seria o caso da gente rever a forma de reequilibrar contratos, ou a forma de fazer novos contratos, na realidade, né? Porque os contratos que já estão vigentes, não convém mexer nesses contratos, e a menos que as duas partes assim pactuem, mas convém repensar se a taxa interna de retorno é o melhor fator, é o melhor parâmetro de reequilíbrio de contratos de concessão e PPPs, na medida em que ela é fixa ao longo do tempo, né? Nós sabemos que o objetivo, vamos dizer assim, do poder público é que nem que a concessionária tenha um lucro extraordinário, o que significaria um valor presente líquido maior do que zero, nem que ela tenha um lucro maior, extraordinário, nem que ela tenha prejuízos, o que significa um valor presente líquido menor que zero. Isso daí acontece no momento da contratação, no início da concessão. Então, a gente sabe que, dada aquela ativa, o valor presente líquido daquele contrato vai ser igual a zero. Com a evolução da economia, da conjuntura, essas coisas vão mudando. Então, o que seria ideal?
né? Eu costumo dizer que seria ideal é que a gente fizesse uma repactuação da taxa de desconto periodicamente para levar em consideração as mudanças conjunturais, eventualmente estruturais da economia, para que as concessões permaneçam viáveis, né? O que significa isso? Significa rever o parâmetro de reequilíbrio e fixar um parâmetro de reequilíbrio com valor presente líquido igual a zero, né? O que significa, em outras palavras, recalcular essa taxa interna de retorno para o período remanescente do contrato a partir dos novos parâmetros, a partir da evolução, né, da conjuntura econômica. Eu falo isso muito tranquilamente, porque eu já venho advogando isso há muito tempo, não tenho, são muito poucos contratos que têm esse tipo de... são poucos contratos, né, especialmente do Estado e dos municípios que têm esse tipo de característica, mas ele protege, vamos dizer assim, eu acredito que ele tem o compartilhamento de risco, né, o compartilhamento de risco de desconto, né, que eu estou propondo, ele mantém saudável aquele contrato de concessão, né? Então essas variações, né, conjunturais, eventualmente oriundas de uma pandemia, elas poderiam ser acomodadas na próxima revisão contratual. A partir do momento que você tem uma TIR fixada e que isso não pode mudar como parâmetro de reequilíbrio, isso dificulta muito manter a saúde desses contratos, né? Às vezes favorável ao concessionário, às vezes desfavorável ao concessionário, e daí ele vai apitar. Quando é desfavorável, quando é favorável ao concessionário, acaba que o poder público, né, o poder concedente, ele tem muito poucos instrumentos para eventualmente reequilibrar esse contrato a seu favor, né? Tem dificuldades de gestão, tem dificuldades de percepção que o contrato está desequilibrado, né, contra si, e acaba que o público, né, o usuário, acaba não sendo muito beneficiado quando isso acontece. Então, uma prática, então, assim, para concluir, seria saudável, né, rever os contratos periodicamente, e seria saudável que o reequilíbrio, que o parâmetro de reequilíbrio desse contrato fosse um valor presente líquido igual a zero. Tá? É isso que eu tinha para falar, Joelson. Acho que deu o meu recado, não sei se Ótimo, não. mas é isso aí. Foi bons pontos. Acho que a questão do compartilhamento de risco de capital, enfim, é um tema que ainda é pouco utilizado nos contratos de concessão no Brasil, mas eu acho que acomodaria bastante essa questão das mudanças de cenário, né, da economia. Então, eu acho que esse é um bom ponto mesmo, tá? Eu vou, antes de passar aqui a palavra para o Marcelo já conseguiu resolver, né, o ponto técnico. Eu vou só fechar aqui esse ciclo inicial, Marcelo, com o Ricardo, para trazer esse contexto internacional, tá? Aí a gente já coloca você também fechando o primeiro bloco, tá bom? Ricardo, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite e trazer suas contribuições também. Boa noite a todos. Cumprimento os colegas, Leonardo, Alessandro, Marcelo, professor Rodrigo Delosso, a nossa audiência, os alunos que estão aqui participando hoje. Agradeço o Joelson pelo convite. Eu começo fazendo uma contextualização um pouco mais histórica, e aí a gente vai olhar um pouco para o que aconteceu em alguns dos outros países, para a gente olhar de maneira um pouco mais ampla. E aí a gente chega no caso brasileiro, né? Apesar de eu ter essa cara de garoto, eu já vi algumas crises acontecerem, eu imagino como os meus colegas que falaram antes. Vi a crise de 97 da Ásia, a crise de 98 da Rússia, a crise de 99 do real, a crise de 2000 da Argentina, a crise do subprime de 2008, que essa todo mundo achava que era o fim do mundo, e aí agora a crise da Covid, que essa passamos bem perto do fim do mundo.
que não acabou ainda, mas parece que estamos saindo dela. A gente viu começar no ano passado, no final do ano passado, quando a gente achou que estava acabando, aí que veio um repique, e aí o número de casos nesse ano foi muito mais elevado do que o que se imaginava lá no ano passado. Enquanto as crises anteriores foram crises financeiras, a crise gerada pela Covid foi uma crise de demanda na economia. Jogou a demanda da economia lá para baixo. E crises de demanda, elas demandam ações distintas de crises financeiras dos governos. Um grande tema que surgiu no início, e isso o Leonardo colocou bem no começo, no início da pandemia, foi quem assume a responsabilidade por essa mudança, por esse impacto, porque ninguém imaginava que ia acontecer uma pandemia no mundo. Afinal, a última pandemia aconteceu 100 anos atrás com a gripe espanhola, que foi quando inúmeras pessoas morreram, e o mundo, de fato, teve uma crise bastante relevante. Dá para comparar, talvez, a crise da Covid-19 com a crise de 1929, que foi, de fato, uma crise que levou a uma redução da demanda da economia mundial. Mas ali tinha um impacto diferente nos contratos e o mundo não estava tão liberalizado e desregulamentado como ele está hoje. E esse tema de quem é responsável por isso, quem paga a conta, no fim das contas, quem paga a conta por essa pandemia? Quem paga a conta por ter menos gente indo aos parques, por ter menos carros circulando nas estradas, por ter muito mais pessoas nos hospitais do que era previsto originalmente, pelos navios não estarem circulando, pelos os aviões não estarem circulando, estarem 90% da frota num dado momento, todos em solo? Quem paga essa conta? E aí cada um dos países, no começo, olhou para esse tema de uma maneira diferente. A gente vê que no caso dos aeroportos tem um impacto importante de perda de receita tarifária, de reabastecimento dos aviões, do funcionamento das lojas que a gente vê, no caso dos portos, perda das receitas portuárias e de serviços, no caso das rodovias, a perda mais óbvia da receita de pedágio. No caso dos parques, como foi mencionado no começo, a gente tem uma perda importante de não só das receitas de bilheteria, mas também de todos os atrativos que estão ali dentro dos parques, os parques já concedidos, que faz com que essas concessionárias, apesar de não serem concessionárias do tamanho das concessionárias aeroportuárias, concessionárias rodoviárias, mas são concessionárias que sofrem o mesmo impacto de uma queda brutal da atividade econômica. Aí, olhando um pouco, antes da gente entrar no olhar no tratamento que cada país deu para o tema de quem paga a conta, também chamado de força maior, vamos olhar um pouco para como o Banco Mundial descreve o que é um evento de força maior nos contratos com os quais ele trabalha. O Banco Mundial entende que são eventos de força maior, terremotos, inundações, incêndios, pragas ou atos divinos, que são atos na natureza, não controlados pelo homem. A China, ela emitiu, durante a pandemia, no ano passado, 4.000 certificados de força maior. No caso da China é fácil, né? Porque a China, o sistema bancário é praticamente todo estatal, então o governo consegue controlar ali as forças que estão em ação no mercado, e ela consegue o governo central consegue tomar uma atitude dessa sem maiores impactos. Talvez no Brasil a gente não conseguisse fazer isso, ou se fizesse, faria um custo muito elevado. E de que maneira que os governos podem lidar com esses impactos que uma pandemia pode gerar em contratos de concessão, contratos de PPP? O governo pode reduzir impostos, ele pode reduzir o escopo do projeto, ou seja, reduzir para contratos que estão no início, ele pode fazer com que o escopo da concessionária seja menor, ele pode fazer pagamentos diretos para a concessionária, emprestar dinheiro, ou fazer aportes nos contratos de concessão, e pode estender a duração desses contratos, tendo um reflexo aí, que no caso do empréstimo de dinheiro, é uma injeção de capital direta no caixa da concessionária. No caso de extensão de contrato, dependendo do impacto, pode ser que mesmo que a concessionária vai vir a ter mais receita no futuro, dependendo do impacto, ela pode vir a falir, porque ela vai ter daqui 20 anos, mais 5 anos, mais 10 anos de contrato, mas hoje ela não tem dinheiro no caixa. Então vamos entender um pouco como que alguns governos trataram esse tema. É interessante que no começo houve uma discussão grande,
como o Joelson colocou, de quem assume, e fazendo uma conexão com o que o Leonardo falou no começo, o governo brasileiro foi de fato muito rápido, e o Ministério da Infraestrutura muito rapidamente falou, não, essa responsabilidade é nossa, isso é força maior, e a gente vai reequilibrar os contratos, que assim como o Leonardo falou, os contratos de aeroportos, portos e rodovias, se assim for necessário. No caso do Reino Unido, é interessante que eles consideraram que a pandemia não é um evento de força maior, mas, ao mesmo tempo, eles criaram um evento de alívio. Um evento de alívio é um evento em que acontece um fato extraordinário e o governo permite ou que seja concedido mais tempo ou que se deixe de pagar uma determinada obrigação, ou que o próprio governo faça uma compensação. Então, nos contratos do PFI, do PFI e do PFI2, o governo inglês, o governo do Reino Unido, ele definiu algumas diretrizes. Primeiro, que os serviços públicos deveriam ser mantidos funcionando, que as empresas, as concessionárias, elas deviam manter planos de contingências para garantir que os serviços públicos eles continuariam funcionando. Os governos que estivessem ali na jurisdição do Reino Unido também deveriam usar todas as formas possíveis para poder manter esses serviços funcionando, fazendo pagamentos continuados, revisão de cláusulas contratuais, moderando na cobrança dos indicadores de desempenho, ou seja, reduzindo o impacto desses indicadores de desempenho, porque normalmente os indicadores de desempenho eles atuam como alguma forma de penalidade no recebimento da concessionária, e definindo que ativos que fossem temporariamente fechados deveriam se manter funcionais, deveriam manter prontos para o retorno. Por exemplo, no caso de escolas. No caso do Reino Unido, a gente tem muitas PPPs de escolas e a diretriz foi, não, ok, as escolas estarão fechadas, mas no momento em que a gente voltar, elas têm que estar funcionando. Então, os equipamentos devem estar lá, a gente não pode ter as escolas deterioradas de nenhuma forma. Portugal foi por um outro caminho. Portugal fez um regime excepcional. Então, o governo passou, ele entendeu que ele reduziu o passivo contra ele ao fazer esses reequilíbrios de contrato, que ele poderia sim revisar esses contratos, mas sem gerar direitos adicionais de indenização para além das compensações que ele daria. Então, a concessionária, depois de reequilibrado o contrato, a concessionária não poderia pedir mais uma compensação porque houve o evento da pandemia. E também o governo poderia suspender algumas obrigações da concessionária com equivalente, onde fosse aplicado, com equivalente redução dos pagamentos pelo governo. Então, no caso de rodovias, eles atualizaram ali os tráfegos que estavam previstos naqueles contratos de concessão e reduziram os níveis de serviço ao mínimo, garantindo pelo menos os níveis de segurança, no caso de rodovias. A Índia considerou que sim, que a pandemia seria um evento de força maior, e como o Leonardo falou, no caso do Brasil, o Ministério da Infraestrutura agiu muito rapidamente, bem no começo da pandemia. Eu me lembro que ainda estava trabalhando como consultor no CMEA, e nós organizamos lá um webinário isso lá em abril do ano passado, para poder entender como seriam os impactos da pandemia nos contratos. E eu me lembro de que nós recebemos naquela época uma procuradora que trabalha no Ministério da Infraestrutura, e ela já tinha mandado um parecer para a Procuradoria Geral da União, e de maneira para a Advocacia Geral da União, de maneira que o Ministério da Infraestrutura foi autorizado a fazer esse tipo de reequilíbrio. E de que maneira que se faz? Os meus colegas já falaram isso mais amplamente, eu vou ser mais breve aqui. De que maneira que se faz esses reequilíbrios? Existem algumas formas de se fazer. É possível aumentar a tarifa, estender prazo, reduzir obrigações de investimentos, reduzir outorgas variáveis parceladas ao longo do contrato, ou a concessionária deixa de pagar, ou ela paga no futuro, ou ela paga menos agora e paga mais no futuro, ou outras soluções que sejam acordadas entre as partes. E aí eu entro muito rapidamente em como isso tem impactado os contratos, porque o Banco Interamericano de Desenvolvimento está muito mais focado na estruturação de projetos. Então, hoje a gente tem atuado muito fortemente nos países da América Latina, notadamente no Brasil. Metade dos projetos da carteira do Banco Interamericano de Desenvolvimento estão no Brasil. E aí o que a gente tem feito nas cláusulas de demanda, prever que existe essa possibilidade de pandemias e que
eventualmente com a existência de pandemias, essa banda ela pode ter um reflexo para poder tratar essa situação anormal que surge. A gente tem lá no tratamento de riscos e força maior que pandemias são eventos considerados também como força maior, então a gente deixa isso explícito nos contratos que a gente vem fazendo. Temos projetos de iluminação pública, projetos de resíduos sólidos, projetos de rodovias. E no caso de rodovia, a gente fazendo um projeto em Minas Gerais interessante, que a gente teve essa discussão, estava bem no meio, a gente contratou o projeto, as consultorias, nós contratamos as consultorias ali no começo da pandemia. E a grande questão é como que a gente vai medir o tráfego, como que vai ser a pesquisa de origem e destino, dado que tudo mudou. E aí, ao longo, o estudo está em vias de ir para consulta pública, deve ir em breve, aí, no mês de dezembro. Acabou que a gente teve que desconsiderar o ano da pandemia e colocar que o ano inicial do contrato seria um ano com menos, com um volume de tráfego menor, porque também se a gente considerasse a pandemia, a gente ia causar uma distorção, porque a pandemia, os níveis de tráfego da pandemia foram lá para baixo e a gente causaria uma distorção aí nos números do contrato. Então essas foram algumas medidas aí que a gente tomou na estruturação desses projetos, que alguns já foram para consulta pública, alguns estão em vias de ir para consulta pública nos próximos meses. De forma geral, isso eu gostaria agora de devolver para o Joelson a palavra. Perfeito, Ricardo. Excelentes colocações, né? Enfim, eu acho que contribuiu bastante também aqui trazendo esse cenário, né? Não só histórico, né? Enfim, de olhar como que outros países, né, já lidaram com o tema, mas também olhar um pouco hoje, né? Como que este tema tem sido abordado, né, no contexto internacional. Acho que contribuiu bastante para a conversa aqui. Já antecipo que tem perguntas, né, que já foram lançadas aqui no chat, que eu vou passar logo mais para vocês. Então, o pessoal já tem colocado algumas perguntas aqui, então, para vocês acompanharem. Mas antes eu queria fechar aqui agora, o Marcelo deu certo, conseguiu resolver a questão técnica, então vou passar a palavra aqui para o Marcelo fechar esse primeiro bloco e a gente já vai para as perguntas aqui da audiência. Bom, fica o aprendizado para quem participar de outros debates, que tenha sempre à mão o plano B, né? E o plano B, no meu caso aqui, foi um mouse de fio, porque eu estava com o fone Bluetooth, teclado Bluetooth, e por incrível que pareça, eu acho que alguma coisa estava interferindo no mouse e eu tive que pegar aqui na gaveta o mouse o velho mouse sem fio, com fio, né? Tá certo. Então, vou tentar aqui ver se eu só complementando até o que a apresentação, a palavra que os outros debatedores, os colegas fizeram, né? E vai muito e converge muito com aquilo que que o tribunal, enfim, nosso trabalho nos órgãos de controle, a gente tem pensado. Eu acho que o grande cerne da questão, né, é justamente a gente ir para essa questão da avaliação dos componentes de risco, né, desses reequilíbrios, tá? E isso é uma vertente que a gente já vem atuando já há algum tempo, desde 2018, conforme eu já tinha falado, houve uma evolução aí das nossas das normas que regulamentam a nossa fiscalização e como a gente aprecia esses casos de equilíbrio que, de alguma forma ou de outra, eles acabam chegando no tribunal, né? E aí, citando aí o que o Ricardo colocou, né, em relação à questão do parecer da federal, né, a posicionamento do governo federal que realmente se antecipou aos fatos e foi muito discutido isso realmente no ano de 2020, né, e de uma forma geral esses pareceres, né, tanto da Procuradoria Federal, da AGU, junto ao MINFRA, quanto outros como a da ANEEL, por exemplo, eles levaram o entendimento de que o caso da pandemia ele era tipicamente um caso de força maior
e o caso fortuito, né? E eu acho que essa definição, essa conceituação jurídica, no caso em si, ela é de uma importância menor, né? Que o mais importante é a gente considerar justamente que são eventos que é um evento que era imprevisível, né? Um evento superveniente a esses contratos, a maioria dos contratos. E depois eu vou abrir um parênteses para falar também desses contratos, como foi a observação do Alessandro em relação aos contratos que estão sendo modelados, né? E nesse ponto, o tribunal, especificamente em relação à BR-153, a Nova Dutra, na apreciação, na análise desses processos que estavam sendo lançados para licitação, o tribunal atuou em tempo ainda, que eles estavam na fase de análise, né, dos estudos, né, e a gente realmente levantou essa lebre em relação a alguns parâmetros, algumas premissas dentro da modelagem que, eventualmente, não estavam levando a consideração de projeções, por exemplo, de diminuição do PIB, etc. e tal. Mas isso eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas o importante, né, no caso dos contratos já em andamento, é justamente a gente levar em consideração essa questão da imprevisibilidade, né? E aí, complementando, né, e muito em consonância aí com o que o Ricardo colocou, né, eu trouxe alguns exemplos de direito comparado, trazendo, por exemplo, o caso aí da França, que é um país que ele tem forte influência, né, na toda a sistematização e a formação do nosso direito administrativo, né, que é a base, né, a legislação e as normas que permeiam o nosso direito público interno. Então, para eles, no caso, essa questão da força maior, ela meio que se pauta na teoria da previsão, inclusive ela tem berço lá no próprio direito francês, né? E eles, de alguma forma, eles encaram isso como sendo um risco a ser administrado. É passível haver o reequilíbrio, mas é um risco que deve ser compartilhado entre o privado e o público. Tá? E mais à frente eu vou voltar nesse aspecto. Na Argentina e no Uruguai, eles também encaram essa questão do desequilíbrio, né, como força maior, e sendo um fato superveniente, né, e aqui é importante chamar a atenção, tanto no direito privado, né, quanto no direito público, essa questão da superveniência de fatos imprevisíveis, ou mesmo previsíveis, mas que sejam de consequências incalculáveis, né? No direito privado, por exemplo, ele é tido como uma fonte, né, de suscitar a excludente culpabilidade em eventos de inadimplência total do contrato, por exemplo, e que permite com que as partes rescindam esse contrato sem que haja culpa, seja valorada a culpa de nenhuma das partes, ou seja, ninguém teve culpa naquela história. E eu acho que muito nesse sentido, né, é que os contratos de concessão, principalmente, eles têm sido conduzidos nessa questão do reequilíbrio, tá? O Ricardo já falou a questão da Inglaterra, né? Realmente eles, em função lá, eles não terem essa concepção de serviço público estrito, né? Como é no direito francês, porque direito francês que tem toda essa concepção de serviço público e de que são serviços que, de alguma forma, eles são considerados relevantes, levado a um patamar, né, de essencialidade, a ponto de serem colocados, internalizados e positivados dentro de uma norma. No nosso caso aqui, a Constituição Federal, quando definiu lá que era competência da União, por exemplo, questão de direito portuário, aviação e outros serviços públicos essenciais, ela levou nesse nível. Já a Inglaterra, né, e os países que encaram essa linha mais anglo-saxã, né, a justificativa da existência desses serviços é a essencialidade e a questão de falhas de mercado que levam ao Estado a ter uma postura um pouco mais intervencionista, no sentido de manutenção da qualidade e da adequabilidade desses serviços. Então, no caso da Inglaterra, né, nesse caso, falando especificamente da pandemia, ele, de fato, não englobou, mesmo porque esse conceito de força maior
é um conceito muito mais para outra vertente da doutrina jurídica, né, do direito, que é o sistema francês e que a gente segue essa linha, mas e acho que para eles acaba sendo uma discussão não tanto relevante assim, mas eles realmente eles tomaram medidas que, de alguma forma, permitissem com que desse um alívio imediato para aqueles serviços para o public utility, né, para os serviços essenciais, que permitissem que as empresas permanecessem em operação e que os serviços, de alguma forma, fossem mantidos. Voltando à questão interna nossa aqui, né, a gente tem essa dicotomia e essa divisão, e que se causou muita discussão no ano de 2020, vários seminários e debates sobre a questão de qual é a definição, qual é o tratamento, o regime jurídico ou econômico-financeiro que a gente daria a essa questão da necessidade de reequilíbrio dos contratos, né? Aonde que a doutrina ou a jurisprudência ou mesmo a legislação iria se enquadrar aí. E, num determinado momento, né, depois de vários debates, a gente chega à conclusão que a própria estrutura, o nosso sistema, né, o nosso arcabouço, o direito positivo, o nosso ordenamento jurídico, de alguma forma, ele já dá uma sinalização do caminho a ser trilhado por isso, né? Então, a gente tem um gênero chamado de contrato administrativo, com duas espécies de contratos, né, que é o contrato de colaboração, que são as compras e aquisições tradicionais, né, típicas do Estado, e os contratos de delegação, que são as concessões. E eles originam, né, e se pautam justamente em fundamentos jurídicos e pela própria natureza deles, pelas características que eles têm, enfim, um tratamento, de certa forma, um pouco diferenciado, mas nem tanto assim, como a gente vai ver um pouquinho mais na frente, tá? Então, eu trouxe aí o fundamento, né, constitucional da existência desses contratos, a questão da regência, né? No caso, a gente tem um amparo na legislação de licitações, no caso dos de colaboração, e a norma geral, né, que é do 8987, e as alterações posteriores. É importante ressaltar também que essa questão do equilíbrio, né, ela é uma questão que ele não existe um princípio positivado, uma expressão clara e explícita dentro do nosso ordenamento jurídico. Ele é mais, na verdade, uma noção intuitiva, né, que segue muito a lógica daqueles princípios, né, fundamentais que foram estampados na Constituição, que é o princípio da solidariedade e da justiça social, né? E, no caso dos serviços públicos, né, das concessões, que é o que a gente está tratando aqui, eles ganham essa notoriedade, né, essa deferência, justamente em função numa separação e de um interesse do próprio Estado em manter esses serviços na sua essencialidade, porque com base na justificativa da indisponibilidade do interesse público. Então, não é porque o Estado é bonzinho e vai, de alguma forma, proteger os concessionários ou permitir que eles façam reequilíbrio de qualquer forma, não é isso. Mesmo porque a gente teria aí uma situação meio de tratamento privilegiado em relação à própria iniciativa privada. Aqui, eu trabalho no centro do Rio de Janeiro, né? Tenho feito home office desde então, a maior parte do tempo, agora que a gente está retomando o trabalho presencial, mas quantas empresas, quantos estabelecimentos que funcionavam no centro da cidade que fecharam, entendeu? E são atividades tipicamente privadas. O Estado não tem nada a ver com essa questão, né? É a livre iniciativa na veia, né? Direto na veia. Só que, pelo fato do interesse público, pelo fato de haver essa característica de essencialidade dos serviços, é que justifica justamente a condução e a postura do Estado de necessitar intervir no reequilíbrio desses contratos para que eles permaneçam a existir, porque o custo de transação, né, as obrigações assumidas pelo concessionário, pela iniciativa privada, quando eles aderem a uma parceria dessa junto com o governo, os custos de transação para uma ruptura eles são muito altos, né? Então, todas essas questões elas têm que ser levadas em consideração justamente para manter essa harmonia.
Então, coisas que também foram discutidas, né, que seria qual é a origem desse regime econômico-financeiro. O artigo 37 e 21, ele trata da justa remuneração, enquanto a 8987, né, e justamente essa questão do princípio do equilíbrio, ele é muitas vezes, a justificativa é que ele é remetido para a noção infralegal, que seria a questão do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Tem a questão prospectiva, né, que justamente como os colegas falaram, os outros debatedores, a gente tem muitas incertezas, são contratos de longo prazo, são contratos que têm a característica da incompletude, né, são contratos relacionais, não são contratos completos, né, não é uma relação de troca, né, de interesses ou de contraprestações já acabada na sua essência no momento da proposta, né? Eles são contratos que eles, por serem de longo prazo e por serem de obrigações e riscos complexos, eles exigem que haja uma maior flexibilidade em relação à atuação do Estado em relação a isso. Então, em função disso, né, e já tentando adiantar um pouco as minhas conclusões aqui, tanto o contrato de colaboração quanto o contrato de delegação, eles se embasam justamente nessa questão do princípio do equilíbrio. Em se tratando de eventos supervenientes, os dois possuem amparo, né, dentro do nosso ordenamento que justifique o compartilhamento de prejuízos no caso, e sempre prioritariamente buscando a negociação para a permanência desses contratos no primeiro plano e que é muito menos custoso do que a extinção dos contratos, né, para ambas as partes, tanto para o privado quanto para o Estado. Então, as duas, tanto a 8666, que agora é substituída pela nova lei de licitações, no artigo 124, que vai entrar em vigor daqui a 2 anos, né? A eficácia dela começa daqui a 2 anos, elas tratam especificamente dessa questão na concretização desses eventos que são imprevisíveis e qual é a conduta que se deve adotar. E, da mesma forma, nos contratos de delegação não é um entendimento diferente, sendo que o reequilíbrio aí seria com base justamente do equilíbrio da equação econômico-financeira. Eu queria só fazer um detalhe em relação à colocação do professor Ricardo, em relação a essas premissas e essas variáveis que, de alguma forma, elas entram dentro da... Desculpa, eu estou avançando um pouquinho no tempo aqui, mas acho que é importante levantar esse ponto. Elas entrariam ou não dentro de possíveis reequilíbrios? Eu acho que isso é uma coisa que eu vou falar um pouco mais à frente. A gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque existem efeitos, né, de algumas variáveis nesse sentido, como taxa de juros, que não necessariamente elas são diretamente implicadas, né, por conta da pandemia. Pode ser que sim, pode ser que não. E aí fica difícil, dentro de uma mesa de negociação, num suposto equilíbrio, né, de contrato, que se distingue exatamente quais foram os prejuízos ou eventuais efeitos negativos que decorreram dessa situação, né? Em relação à TIR também, na maior parte das vezes, né, dentro do equilíbrio econômico-financeiro, ela é uma variável de saída, e a TIR, ao longo da execução do contrato, ela varia o tempo todo, né? Ela não é uma variável fixa, ela é uma variável, pelo menos até onde eu sei, que ela é variável de acordo com a execução do contrato. A TIR concretizada não necessariamente é aquela projetada no início da concessão, né, ou da execução daquele contrato. De outra forma, são os parâmetros de entrada, né, que seria a própria custo-oportunidade, e normalmente a gente utiliza o WSCC, mas outros elementos, outros modelos de custo-oportunidade podem ser adotados também, e essa seria assim, a variável que haveria de ser considerada e mantida ao longo do tempo, porque esses efeitos, como o Ricardo colocou, né, ele passou por várias crises, e a gente também
meus poucos cabelos aqui, eu não passei por tantas assim, mas as que eu passei, de alguma forma, na modelagem, procurava se explitar, né, ou tirar esses outliers, esses efeitos de curto prazo, justamente para a gente ter a essência desses contratos ou das variáveis, dos parâmetros que efetivamente impactam esses contratos no longo prazo, e não efeitos de curto prazo. Isso aí também é uma coisa que é difícil a gente responder agora, por conta dos efeitos da pandemia, que ainda remanescem. A gente não sabe ainda quanto tempo esses efeitos irão permanecer, mas, de uma certa forma, as crises, elas são crises que tiveram data para começar e tiveram data para terminar também, de um modo geral. Então, em relação a boas práticas, é importante, acho que o mais importante é isso aqui, tentar levar para a mesa de negociação, né, nessa questão do compartilhamento de risco, efetivamente qual é o nexo causal dessa relação, né? Quais foram os efeitos efetivamente que foram decorrentes do evento pandemia, né? Então, por exemplo, como os colegas colocaram, a queda bruta de demanda, aumento significativo de inadimplência, ou até mesmo a questão do inflacionamento, né, dos insumos, né, por conta de choque de oferta, esse sim, em função da pandemia, são coisas que podem ser levadas em consideração. Em hipótese nenhuma, né, há de se considerar, para fins de reequilíbrio, né, aquelas concessões que já vinham mal das pernas, ou de alguma forma traziam frustração na questão de desempenho, tanto desempenho operacional, quanto no cumprimento de metas de investimento, né, já antes da pandemia, e essas têm que ser, de alguma forma, desconsideradas em relação a essa iniciativa de reequilíbrio por conta da pandemia. Como é possível demonstrar, né, fica aí algumas ideias, né, que fatalmente nós, os operadores, né, que labutam nessa área já tem isso em mente, né, que seriam estudos comparativos, ano a ano, trimestre a trimestre, estudos econômicos, que demonstram impacto na cadeia de fornecedores, né, a revisão de estimativas de projeções setoriais, por exemplo, nessa questão na verdade, as revisões feitas por órgãos oficiais, né, em relação a variáveis macroeconômicas, isso foi um ponto que foi enfrentado no próprio TCU, em relação à concessão de rodovias, em relação à BR-153 e a Nova Dutra, que os estudos estavam se referindo a projeções de PIB e outras variáveis macroeconômicas que já, de alguma forma, tinham que ser revisitadas por conta de ajustes, principalmente nos efeitos iniciais do contrato, né, ou pelo menos da modelagem. Então, por fim, ficam algumas sugestões, né, em relação ao que pode ser levado em consideração numa mesa de negociação. A ampliação da vigência do contrato, já foi dito, né, o adiantamento de contraprestações do poder concedente, ou suspensão de dilação temporária de obrigações financeiras, o alívio na consequência de descumprimento de obrigações, desconto ou isenção de multas convencionadas, né, ajustes não críticos na programação de investimento, e a redução no custo de garantias de execução, refinanciamento, e acho que última rácio aí, né, a última hipótese, aquela que onere menos a questão do usuário, né? Principalmente porque essa aqui é uma premissa, e só para terminar agora, é a premissa que é inegociável, que é a ideia de serviço público adequado. Isso não tem como a gente abrir mão, né? Que é a questão da regularidade, da eficiência, segurança, e a modicidade tarifária também entra aí como elemento principal. Esses estudos estão, todas essas características, né, e esses critérios, essas condições são definidas como serviço público adequado, elas estão definidas no artigo 6º da 8987. Então, era aí essa minha contribuição. Gostaria de parabenizar aí o Joelson e os colegas pelas suas apresentações também, e vamos para a parte dos debates aí. Obrigado. Legal, Marcelo, muito obrigado por fechar aqui o primeiro bloco. Nós já temos algumas perguntas, eu vou para a primeira pergunta aqui, que nós recebemos, que é se
Vocês entendem que a Covid-19 e outros eventos pandêmicos serão dificilmente seguráveis, cobertos pelas seguradoras nos novos contratos de PPP e concessão comum? Então, qual seria a opinião de vocês a respeito desta pergunta? Se vocês acham que Covid vai afetar a questão de seguros em relação aos contratos de PPPs e concessão? Já que eu tô quente na palavra, posso começar, Joel? Pode, pode sim. Olha só, por definição, esses riscos são riscos porque a gente tem a questão da alocação da matriz de risco nos contratos de concessão, né? E são aqueles riscos que são previsíveis e são, de alguma forma, seguráveis, né? Mas, no meu ponto de vista, esse tipo de evento, ele acaba caindo naquela situação comum dos riscos que eles, de alguma forma, eles têm que ser compartilhados, entendeu? Porque são aqueles eventos ou catástrofes que não têm condição e, assim, por serem contra a natureza dos contratos de concessão, são contratos incompletos, contratos de longo prazo, e eles são dinâmicos na sua essência, e ao longo da vida útil dele, da vida, né, desses contratos, fica impossível se colocar, se quantificar dentro de uma matriz de risco todas aquelas hipóteses passíveis de ocorrerem na realização do contrato, na sua execução, entendeu? Então, e é o caso dessa própria pandemia, ela é um evento, de fato, foi um evento imprevisível com consequências incalculáveis, entendeu? Então, a questão dela ser segurável, eu acredito que não é o caso, por definição, tá bom? Obrigado. Perfeito, Marcelo. Mais algum colega? Deixa eu dar uma contribuição pode Joelson. trazer. Não sei se a pergunta da Marjorie talvez fosse no sentido de se haverá o seguro, né? Se haverá disponibilidade do seguro no mercado. Se for esse o entendimento, eu acredito que sim, o mercado vai começar a levar isso em conta, mas como a probabilidade de ocorrência de uma pandemia ela é pequena, porque se olhar ao longo da história de 500 anos, você vai ver que aconteceram poucas, e nos últimos 200 anos aconteceram menos ainda, em função da melhoria das condições sanitárias e da ciência. Eu acredito que eles passem a oferecer esse produto, mas também considerando que é um evento que tem probabilidade, ou talvez agora seja uma probabilidade mais alta, porque aconteceu, e ainda tem a questão ainda dos países africanos que não se vacinaram, tem muitos países da América Latina que ainda não, mesmo Estados Unidos e Inglaterra, que foram muito rapidamente na primeira rodada da vacina e agora estão com mais dificuldade. Talvez por agora esse seja um seguro caro ainda, mas nos próximos anos é um seguro que talvez sim vai continuar, que vai ser ofertado pelo mercado, mas talvez com um custo mais baixo, assim como custo de terremoto, custo de inundação. Se pegar esses seguros estão disponíveis no mercado, só que normalmente eles são seguros mais baratos, porque tem uma probabilidade menor de ocorrência. Perfeito. Mais algum complemento? Vou seguir então aqui, legal. Tem uma outra pergunta aqui, também de um colega professor Luiz Valerim. A pergunta dele está relacionada à questão de demanda, né? Então, temos observado pleitos de reequilíbrio relacionados à frustração de curva de demanda projetada, os projetos em razão da pandemia. Neste caso, conseguimos sustentar a queda de demanda em razão de a linha extraordinária? Qual a opinião que vocês teriam aqui em relação à questão dos pleitos, né, de frustração da curva de demanda projetada, né, em razão da pandemia, e se nesse caso haveria sustentação à queda de demanda em razão da linha extraordinária? Quem que poderia... Vou deixar essa para os colegas que forem advogados, porque eu, como engenheiro, vou estar palpitando demais se eu falar disso. Perfeito. Eu acho, Valerim, que talvez,
como a gente tem aqui, eu acho que uma parte dos colegas aqui vão ter esse enfoque mais econômico, ou, enfim, na parte de modelagem, talvez a gente não consiga aqui trazer, né, essa resposta para você. De qualquer forma, eu vou circular com os colegas aqui, tendo algum retorno eu passo também para você, tá? Tem uma outra pergunta também de um colega aqui, que vamos ver se o pessoal aqui vai encarar, Ricardo, que é também ligada à área jurídica, né? Nosso judiciário tem ido na linha de não reconhecer caso fortuito, evento totalmente imprevisível. Força maior é evento previsível, mas inevitável. Sendo assim, a jurisprudência tem ido na direção de compartilhamento dos prejuízos entre agentes, que é uma tese já do professor Carlos Maluf, da USP Direito, e ele gostaria de como isso é visto pelos participantes, né, em relação a compartilhamento dos prejuízos. Eu acho que aqui é confortável, né, porque já tem a questão de experiência, né, inclusive da própria pandemia, né? Eu posso dar uma contribuição aqui, não jurídica, mas no Tá. sentido da alocação do risco, pegando um comentário que o Marcelo fez no final da intervenção dele. O meu entendimento, o que o governo brasileiro em particular adotou, que é força maior e que ele paga tudo a conta. Mas o que demonstra as melhores práticas é que mesmo nesses casos em que claramente o risco que se materializou deveria ser uma obrigação, que não é necessariamente claro nesse caso da pandemia, mas os casos que são claramente alocados ou alocáveis para o poder concedente, é importante você deixar uma pequena parte, ainda que seja, compartilhar numa proporção de 80-20, 90-10, para o privado também. Por quê? Porque o privado, normalmente, em função dele ter menos travas do que o poder público tem essas travas, é natural, por conta do dinheiro ser público, e então é necessário que hajam ritos de prestação de contas para a sociedade, e esses ritos eles impõem um preço, mas a iniciativa privada, por não ter essas barreiras institucionais, ela acaba conseguindo ter uma velocidade de resposta mais acelerada. No momento em que você coloca um pedacinho da alocação do risco para a empresa privada, isso faz com que, apesar de quem deveria pagar por aquilo seria o poder concedente, a empresa privada consegue se mexer mais rapidamente, mobilizar os recursos necessários para poder lidar com a mitigação daquele risco. Então, eu concordo com o Marcelo no que ele falou, que deveria ser compartilhado, mas acho que as proporções deveriam ser maior parte para o poder concedente, uma parte menor para o parceiro privado. Ok, perfeito, Ricardo. Não sei se algum colega quer complementar. Eu vou para a última pergunta. O horário passou rápido, né? Então, já agradeço a presença aí da audiência, dos colegas também que toparam participar do evento. E nesse tipo de evento, realmente, a gente acaba se empolgando e o relógio passa rápido. Tem uma última pergunta aqui, que é como fica o tratamento também do Marcelo Vieira, que é como fica o tratamento em novos contratos, os novos protocolos de tratamento de casos fortuitos no que tange a medidas emergenciais, no intuito de não haver interrupção dos serviços. Eu não sei se vocês teriam alguma contribuição. Talvez, eu acho que uma parte disso, né, que o Marcelo trouxe, tem impactos daqui para frente em relação aos novos contratos, dada a experiência que, enfim, a gente tem tido com a pandemia, né, com a crise da Covid-19. Só vou fazer um comentário, eu não sei se eu vou responder essa pergunta, mas é importante a gente fazer uma distinção de contrato e contratado. Então, quando a gente está tratando de reequilíbrio, nós estamos tratando do reequilíbrio do contrato, não do contratado. Isso é muito importante para a gente fazer distinção de algumas coisas, né? Inclusive,
comentando um pouquinho aí que o Marcelo falou, veja, a taxa interna de retorno contratada, ela deve se manter naquele nível ao longo do contrato, se esse é o parâmetro de reequilíbrio. Então, dada uma matriz de risco, se você não se desviou dessa matriz de risco, se você analisa o contrato, os fluxos, o fluxo de caixa e tudo mais, você vai ter sempre a mesma taxa interna de retorno. O que é diferente da rentabilidade do contratado. A rentabilidade é uma outra coisa, depende de elementos que eventualmente não fazem parte, vamos dizer assim, ou não estão explicitamente inscritos no contrato, né? Então, nesse sentido, eu concordo que a rentabilidade ela vai variar. Então, por exemplo, né, você tem uma dívida pós-fixada, dentro de certas circunstâncias, geralmente no início desse contrato, vai gerar uma taxa interna de retorno. A variação da taxa de juros dessa dívida, ela não vai influenciar o contrato. Portanto, a taxa interna de retorno ela vai ficar constante, independentemente se o contratado vai pagar mais juros ou menos juros, qualquer coisa assim, porque o risco de taxa, o risco da dívida é do contratado. A rentabilidade pode até diminuir, né? Porque se ele vai pagar mais juros pela dívida, a rentabilidade dele diminui. Mas a taxa interna de retorno do contrato, ela fica a mesma. Então, isso que é importante para a gente entender os limites, né, de um contrato, os limites da matriz de risco e, consequentemente, como tratar desse assunto em casos extremos, né? Isso precisa ser repensado. Acho que a pandemia era uma lição para a gente, para repensar como é que a gente prevê isso, né? Como é que a gente prevê essa situação extrema no contrato, seja talvez em termos de compartilhamento de riscos, né? Que não é claro. Tem o caso fortuito, tem o caso força maior, daí tem uma questão jurídica, eu não sei responder o que prevalece, como é que se ajusta, mas o ideal seria que isso tivesse previsto em contrato e como lidar com isso também previsto em contrato. É isso aí. Legal, perfeito. Mais algum complemento? Joel, eu acho que essa pergunta da essencialidade do serviço ela foi respondida. Pode trazer, Marcelo. Você pode repetir, por favor, a pergunta? Vou trazer aqui. Deixa eu pegar aqui novamente. Então, a pergunta é assim: em novos contratos, né, olhando para frente, pensando nos protocolos, né, os novos protocolos de tratamento de casos fortuitos, no que tange às medidas emergenciais no intuito de não haver a interrupção do serviço, como que se dá esse tratamento? Como que fica, né? O que tem mudado nesse sentido? Ou seja, o que tem de protocolo novo para evitar a interrupção de serviços? Resumindo aqui. Entendi. Eu acho que o importante porque isso vai nos novos contratos, né? De alguma forma, né? Como tem sido pensado na modelagem pelas próprias instituições, pelas agências e pelas, enfim, as consultorias que de alguma forma pensam o contrato, né? Ou aquele serviço antes da efetiva contratação, de alguma forma, essa questão, pelo que eu estou entendendo, ela vai trazer impactos em relação à questão da demanda, né? Então, esses protocolos, de alguma forma, eles têm que ser considerados, trazidos para dentro do contrato, sim, para dentro da modelagem, na verdade, né? Levada para o estudo de viabilidade e não esquecer dessa questão da essencialidade dos serviços, né?
Isso aí, então, aquela questão, essa expressão de serviço público adequado, que está muito bem definido e delimitado lá na legislação, isso de alguma forma tem que ser levado em consideração em qualquer hipótese, né? Adequando justamente a uma nova realidade pós-pandemia, em algumas situações, talvez, como, por exemplo, concessão de serviços aeroportuários, por exemplo, a taxa de ocupação de um voo, né, de um avião, numa viagem internacional, talvez seja permanentemente reduzida, ou a permanência, enfim, dentro do transporte público, né, daqui para frente, como uma questão sanitária, de alguma forma isso, na minha opinião, deve ser levado em consideração e incorporado dentro dos estudos, entendeu? Legal. Não. Perfeito. Ou seja, a modelagem já de alguma forma contemplar, né, esses aspectos que têm efeitos aí para como tratar, né, eventos extraordinários como foi o da pandemia. Tá bom. Muito obrigado, Marcelo. Gostaria de agradecer também aos convidados, né? Eu acho que foi um evento que trouxe aí uma contribuição, principalmente olhando a questão das práticas, as experiências também que têm sido vivenciadas, né, por vocês. Eu acho que isso traz bastante valor aí e ficou evidenciado também nas falas de cada um. Então, gostaria de agradecer aqui, deixar o meu agradecimento por terem aceito o convite, né, e compartilhar esse, enfim, esse período, né, com toda a audiência. Esse evento ficará disponível no YouTube, tá? É um evento que a gente fala de evento cauda longa, né? Um evento que a gente pode usar depois nas aulas, pode usar, enfim, em outras atividades, né, para recuperar eventualmente uma fala e um conceito que foi trabalhado aqui. Gostaria de agradecer toda a audiência também, e provavelmente em breve teremos aí uma nova agenda de eventos tratando de infraestrutura, de modelagem econômico-financeira. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigado pelo convite. Obrigado a todos. Boa noite.